Salésio, eu tenho falado aqui que esse espaço conversando sobre contabilidade, aliás, a contabilidade, ela tem um espaço na vida de cada um de nós, de todos nós, porque ela é importante para todos nós, né? Ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. Então, a tua participação aqui suscitou uma pergunta de um telespectador que ele passou para o meu e-mail, que foi o seguinte: no programa passado, o Salésio afirmou que os débitos são classificados como ativo ou despesas e os créditos como passivo ou receitas. E aí ele questiona: onde classifico os custos, já que essas contas são contas devedoras? Quando sei que estou diante de um custo? Interessante, né? Interessante, sim. Muito bem. Demonstrativo financeiro, demonstrativo econômico. Demonstrativo financeiro, ativo, passivo. Demonstrativo econômico, despesas e receitas. O débito é ativo ou despesas, crédito, passivo ou receita. Não existe outra classificação. As ciências contábeis, ela foi tão generosa com os contadores e para não gerar confusão, ela criou um termo custo. O que é o custo? É aonde se aloca, é um centro de gasto para desenvolver a atividade. Então, veja, se você quer criar uma pessoa jurídica para vender sapato, então você tem um centro de gasto da atividade, que é vender sapato. Muito bem. Tudo que você gasta para desenvolver aquela atividade e para que o profissional não se confunde, as ciências contábeis dizem, esses elementos chamam-se de custo. Veja só. Energia elétrica. Essa energia elétrica que nós estamos usando para gravar este programa, serve para desenvolver a nossa atividade? Quer gravar o programa? Tu vai dizer sim. Claro. Então, este gasto é um custo, porque é necessário para a nossa atividade. E se é um custo, eu desenvolvo atividade, significa dizer que eu vou vender essa atividade. Logo, eu estou transformando este gasto em dinheiro. Então, tudo aquilo que eu gasto para desenvolver a minha atividade é um custo. E, por consequência, é um ativo. E, por consequência, tem liquidez. E, por consequência, eu vou vender e é um ativo. Então, os custos faz parte do ativo porque eu gasto para desenvolver a minha atividade. Então, vejam só. Quando eu quero saber se algum gasto é custo ou despesa, eu pergunto, este gasto é necessário para que eu desenvolva a minha atividade? Se você disser sim, é custo. Se você disser não, é despesa. Olha só. Perfeito. Mão de obra. Quando é que a mão de obra é um custo? Quando eu preciso daquela mão de obra para desenvolver a minha atividade. A atividade, quando eu digo criar, produzir o bem e o serviço. Que é a razão da empresa. Da existência da empresa. Então, são esses os elementos. Então, as ciências contábeis usam o termo custo para que o profissional entenda a diferença entre custo e despesa. Custo, tudo que eu gasto para produzir, tudo que eu gasto para adquirir o bem. Por consequência, esses gastos são integrados ao valor do bem para efeito de apurar o resultado da negociação, da venda. Olha só, você compra uma geladeira. Muito bem. Para adquirir aquela geladeira, o vendedor lhe cobra o frete. A pergunta é, frete é custo, é despesa ou despesa? É ativo ou é despesa?
Aparentemente, o frete você não pode vender, não tem liquidez. Então, você classificaria onde? Despesa, porque eu gastei com o frete, mas eu não consigo vender aquele frete. Seria uma despesa. Só que, como você precisou pagar um frete para adquirir a geladeira, este gasto se incorpora ao valor do bem. Por consequência, ele faz parte integrante do valor do bem. Se a geladeira foi pago 1.000 e o frete 100, o custo da geladeira é 1.100, não é só 1.000. Ok? Então é isso. Então toda pessoa jurídica tem um centro de gasto que se chama custo. Esse centro de gasto é o quanto que você dispõe, quanto você realiza para desenvolver a sua atividade. Toda pessoa jurídica desenvolve uma atividade. Toda pessoa jurídica tem um centro de custo. E os custos, enquanto não forem realizados, vendidos, é ativo porque existe a expectativa da venda. Então, eu tenho o custo de aquisição, eu tenho o custo da produção, seja a produção de bens, seja a produção de serviços. Então, eu tenho o centro de custo de produção. Quando eu vender o bem, eu passo a ter o custo da mercadoria que eu vendi, eu passo a ter o custo do produto que eu vendi, eu passo a ter o custo do serviço que eu vendi. E a diferença entre o valor que eu adquiri pela venda daquele bem com o custo que eu realizei para fazer aquele bem, a diferença é o meu lucro bruto. Que beleza. Acho que muito bem esclarecido, né? Esse é o nosso objetivo. Eu acho que o que você tem que entender é o seguinte: tudo que eu necessito para produzir alguma coisa é custo. E aí eu tenho que alocá-lo naquele centro aonde vai formar o preço do meu bem. Torres, obrigado pela tua presença. Então, até na semana que vem, de novo, conversando sobre contabilidade. É isso aí, estamos presentes. Nesse espaço maravilhoso aqui do Conversando sobre Contabilidade.